A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 2 de dezembro. Ministério da Educação volta atrás e desbloqueia os 366 milhões de reais de universidades e institutos federais. Orçamento para ciência e tecnologia choca grupo de transição. Até o dia 9 de dezembro, docentes sindicalizados têm 20% de desconto nas mensalidades dos seus dependentes no Colégio Contemporâneo. Rodas de conversa e mostra de cinema integram a programação do Adurne Sindicato em celebração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Em 1966, o jornalista, chargista e humorista Sérgio Porto, que assinava com o pseudônimo Stanislau Ponte Preta, compôs o samba do Crioulo Doido. Com ironia, definiu a política e a vida brasileira da época. A expressão ganhou vida própria e virou sinônimo de desordem geral. Tudo que está assim meio bagunçado diz que isso está um samba do Crioulo Doido. Por isso, numa atualização da célebre frase, diria que o Brasil está um verdadeiro samba do branco doido com Jair Bolsonaro na presidência e o país descampando para o precipício. É fácil perceber que o país está dominado pelo samba do branco doido. E um claro exemplo disso é o que vem acontecendo com os recursos da educação. É tanta mudança que fica impossível falar em planejamento. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, afirmou ontem, 1º de dezembro, que o Ministério da Educação desbloqueou os 366 milhões de reais do orçamento das universidades e institutos federais que haviam sido congelados 3 dias atrás. A informação também foi confirmada pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a CONIF. Essa tinha sido a terceira interferência do governo Bolsonaro na verba do ensino superior neste ano. O recuo aconteceu após intensa repercussão negativa. Reitores de diversas universidades federais, a exemplo do reitor aqui da UFRN, José Daniel Diniz, já haviam se posicionado sobre a real possibilidade, com os cortes, não ter como pagar contas básicas para o funcionamento das universidades. Nessa segunda-feira, 28 de novembro, as universidades federais de todo o país foram informadas de mais um bloqueio nos seus orçamentos. Considerando os cortes já efetuados, a UFRN já iniciou o ano de 2022 com um orçamento menor do que o do ano passado, em quase 12 milhões de reais, e sofreu um corte de quase 12 milhões de reais em junho. O bloqueio atual representa um montante de aproximadamente 3 milhões e 800 mil reais. Considerando os cortes anteriores, a UFRN já não teria como honrar com seus contratos, como, por exemplo, serviços terceirizados e energia elétrica. Portanto, precisamos de liberação imediata desse orçamento bloqueado, bem como da reposição do orçamento cortado, que inviabiliza o funcionamento das nossas instituições. O reitor do IFRN, José Arnóbio de Araújo Filho, detalhou ao Jornal da Educação como vem acontecendo os bloqueios do Instituto e as consequências dessas ações do governo. No começo da semana, nós fomos surpreendidos com um bloqueio de cota limite para o IFRN no valor de R$ 10.924.280,99. O que significa esse bloqueio na prática? Ele inviabilizaria algumas despesas previstas, como obras, capacitações, um projeto que a gente tem do computador virtual, além de alguns pequenos saldos remanescentes de custeio. Custeio é pagamento
de contratos continuados, por exemplo. E aí afetaria os campi e a reitoria, né? Porém, esse crédito que estava nas contas dos campi estava já liberado para ser executado. Além disso, hoje pela manhã, a cota limite ela foi completamente liberada. Tanto é que, em função dessa cota que foi completamente liberada, a gente emitiu um ofício circular que saiu da Pró-Reitoria de Administração, recomendando a execução total do orçamento de 22 até o dia 6 de dezembro, para que a gente evitasse uma nova subtração dos nossos recursos. Contudo, no início da noite de ontem, né, a gente foi surpreendido com um novo corte orçamentário. Dessa vez, ele foi diretamente do crédito disponível da instituição. Então, aquela despesa, aquela corte inicial de 10.924.000, em função dessa nova ação do governo, ele passou a ser de 17.586.832 reais, em diversas rubricas, inclusive de assistência estudantil. Na assistência estudantil, a gente vai deixar de receber 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Com a assistência estudantil que a gente faz com que os alunos recebam vale transporte para se locomover até a instituição, os serviços de odontologia, por exemplo, que existem na instituição, as bolsas para que eles possam permanecer na instituição. Então é isso que vai ser afetado. Então, se realmente esses cortes forem confirmados como está confirmado até agora, isso será extremamente dramático para a instituição. E o que a gente está esperando realmente agora é o aguardo do posicionamento oficial dos órgãos superiores, para que a gente possa minimizar isso. Então, nossa Pró-Reitoria da Administração e a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional está analisando esses impactos na nossa instituição para ver quais são as medidas que a gente vai ter que adotar em isso se confirmando, né? Então, assim, a situação é extremamente preocupante. A sociedade precisa saber disso. Isso é completamente sem sentido. No momento que a gente está precisando de mais investimento de educação para a gente sair do caos, você, faltando um mês para finalizar o mandato presidencial, você faz uma coisa dessa, prejudicando a vida de adolescentes, de jovens e de adultos que frequentam o Instituto Federal do Rio Grande do Norte e os institutos federais país afora, né? Porque isso aconteceu em todos os institutos federais. E o professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato, chama a atenção da sociedade para uma possível manobra do governo Bolsonaro. Como as universidades têm até o dia 9 de dezembro para empenhar os recursos, e nesse intervalo ainda tem um final de semana, ele teme que o dinheiro, mesmo sendo reposto, não seja possível executar os recursos por falta de tempo. Mais uma vez, somos surpreendidos com o desmando do governo federal, com essa falta de compromisso e de responsabilidade que o governo Bolsonaro tem com a educação e voltou atrás, menos de 6 horas depois do desbloqueio, né? Então, no começo da semana, o governo Bolsonaro retirou mais 3.800.000 reais da Universidade Federal. Aí, no começo da tarde da quinta-feira, disse que ia voltar atrás e que ia devolver o dinheiro para as universidades. E no final da tarde, no intervalo menor do que 6 horas, voltou a bloquear os recursos. E aí as instituições ficam com uma fragilidade financeira a ponto de não ter garantias de pagamento de questões básicas e elementares para o funcionamento da universidade, como água, luz, telefone, serviços de terceirizados e assim por diante. É uma situação muito complicada, uma situação muito preocupante e fica esse alerta, né? O governo Bolsonaro só termina no dia 31 de dezembro e muita coisa ainda pode acontecer. E para as universidades, a questão é que o ano fiscal também está às vésperas de se encerrar, porque aquilo que não é empenhado até o dia 9 de dezembro não tem mais como ser executado de recursos. Então, é possível, inclusive, que o governo Bolsonaro faça uma manobra e que devolva os recursos, mas num prazo tal em que as reitorias não consigam, de fato, executar os recursos. É muito lamentável e o mais preocupante ainda é que a gente observa que em outros ministérios estão acontecendo essa mesma desqualificação do serviço público
por essa falta de gestão, por essa gestão destrutiva que a gente observa também no Ministério da Saúde, agora com as notícias de mais de 2 bilhões de reais em vacinas e medicamentos e insumos que vão ser perdidos no início do ano, a total desmonte do Programa Nacional de Imunização, que já foi considerado um dos melhores do planeta e era referência da Organização Mundial da Saúde. E aí nisso nós vemos que a situação do país é muito preocupante, mas ainda vamos precisar resistir e garantir que a transparência volte a acontecer dentro dos ministérios, dentro de todo o Estado brasileiro, para que a gente tenha uma dimensão desses prejuízos e pensar de forma organizada como nós faremos para recuperar os investimentos na saúde, os investimentos na educação, os investimentos no ensino superior, para que as nossas universidades voltem a ter a dignidade de um trabalho de qualidade referenciado e que a gente possa formar futuros profissionais em todas as nossas áreas. Depois do intervalo, orçamento da ciência e tecnologia choca grupo de transição. Até o dia 9 de dezembro, docentes sindicalizados da UFRN têm 20% de desconto nas mensalidades dos seus dependentes do Colégio Contemporâneo. E ainda, rodas de conversa e mostra de cinema integram a programação do Adurni Sindicato em celebração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa eu tenho um recado a todos os docentes da UFRN. É tempo de intensificar os cuidados contra a Covid-19. Com a nova variante do vírus em circulação, é preciso retomar o uso de máscaras em ambientes fechados. Por isso, o Adurni Sindicato está disponibilizando para os docentes sindicalizados um kit contendo máscaras e álcool gel. Se já é sindicalizado, basta fazer a retirada na sede do Adurni Sindicato, localizada no setor de aulas 2 do campus central da UFRN. Lembrando que manter o distanciamento, higienizar as mãos com frequência e tomar a dose de reforço da vacina são cuidados essenciais. Não esqueça, o Adurni Sindicato está com você na luta contra a Covid-19. Jornal da Educação. E o caos instalado com a falta de recursos para os serviços públicos não se restringe à área da educação. A capacidade orçamentária do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações intriga os técnicos que participam da transição do governo Lula. Integrantes do grupo de trabalho afirmam que a pasta não conseguirá operar nenhuma política pública com a verba destinada para 2023. O projeto de lei orçamentária prevê 12,4 bilhões de reais para o Ministério gastar no próximo ano. O relatório final do grupo de transição deve alertar o presidente Lula sobre a baixa dotação da pasta. Para o vice-presidente do Proifes Federação e diretor do Adurni Sindicato, professor Wellington Duarte, a ação revela a lógica do atual presidente: desprezo total pela ciência do nosso país. Esse novo corte, esse novo bloqueio, que na prática é um corte, ele segue apenas a lógica desse presidente. No apagar das luzes, um presidente da República fazer esse tipo de coisa, ordenar o bloqueio dos parcos recursos orçamentários que restaram depois da dilapidação que foi feita nos últimos 4 anos na educação, embora não seja esperado, mas deve ser compreendido. No caso da ciência e tecnologia, que em qualquer país civilizado do mundo tem uma prioridade muito forte dentre os investimentos públicos, revela o completo e total desprezo desse governo pela ciência. É simples assim. Infelizmente, a gente foi governado durante 4 anos
por um governo negacionista que odeia a universidade, que aliás, que odeia a educação, que quis destruir e quase destrói as universidades e os institutos federais, que provocou o chafurdo institucional, nomeando interventores, e agora, além dos bloqueios, dos contingenciamentos, surrupiou parcos recursos que serviriam para fazer pagamentos de natureza primária, básicos dessas instituições. É lamentável, mas eu acho que com a saída desse presidente, talvez as universidades e institutos federais possam começar a tentar reverter esse quadro sombrio no qual nós estamos assentados hoje. Jornal da Educação. Extra Classe. Agora nós temos uma boa notícia para os professores e professoras da UFRN. Na primeira semana de dezembro, o convênio do Adurne Sindicato com o Colégio Contemporâneo, que já era bom, ainda está melhor. Até o dia 9 de dezembro, docente sindicalizado tem 20% de desconto nas mensalidades dos seus dependentes. O benefício é válido para novas matrículas. Para aproveitar, basta apresentar a carteira de sindicalizado disponível no aplicativo do Adurne Sindicato. Baixe no app da loja do Android ou iOS. Lembrando que a promoção é só até o dia 9 de dezembro. Agenda da Educação. Na semana em que o mundo comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Adurne Sindicato celebra a data discutindo importantes questões ligadas à temática. Serão 3 atividades entre os dias 7 e 8 de dezembro, promovidas pelo Núcleo de Direitos Humanos do Sindicato, em parceria com a Cooperativa Cultural e com a Cicobi-RN. A professora da Facisa UFRN e diretora do Adurne Sindicato, Mercedes Santos, dá mais detalhes sobre a programação dos eventos e deixa o convite aos ouvintes do Jornal da Educação. Estou aqui para passar uma mensagem importante, né, que é falar um pouco do dia 10 de dezembro, né, que é um dia que representa a data alusiva em relação à Declaração dos Direitos Humanos, né, pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1948. Uma data que é rememorada e pautada por diversos segmentos, né, sociais e movimentos sociais, pela necessidade de reivindicar os direitos fundamentais contidos nessa declaração, mas ainda não garantido pelo Estado e pela sociedade, né? Desses direitos, destacamos, sobretudo, na atualidade da sociedade brasileira, a necessidade de a gente continuar lutando pela garantia do direito de alimentar-se, pela dignidade humana, pelo respeito às diferenças, né? Então, para continuar na luta pelas condições dignas de ser e de viver, o Núcleo de Direitos Humanos do Adurne Sindicato tem um convite a fazer a vocês. Em parceria com a Cooperativa Cultural, o Adurne Sindicato ele participará da primeira feira de livros do coletivo de sebos do RN, uma iniciativa que é apoiada pela Cooperativa Cultural. E que vai ocorrer na próxima semana, né, na semana alusiva aos direitos humanos, do dia 5 ao dia 10. Então, na próxima semana, na quarta-feira, nesta feira, dia 7 de dezembro, às 16 horas, ocorrerá um bate-papo, né, sobre assédio organizado pelo Adurne Sindicato, e a gente vai contar aí com a mediação da professora Isara Brandão, né, que é vice-presidente do Adurne. O evento ele acontece no Centro de Convivência da UFRN, né, e vai ocorrer durante a Feira de Livros, e no mesmo local, na quinta-feira, no dia 8, às 11 horas, será realizada a exibição de filmes que abordarão as questões da negritude, né? Filmes que serão seguidos por rodas de conversas pelos diretores e os cineastas que participarão da mostra. No mesmo momento também, no mesmo dia 8, à noite, às 18h30, na Tapiocaria da Vó, a gente vai exibir mais filmes, né, que falam sobre a valorização da cultura negra e dos racismos, né, que essa população sofre, e mediada também por uma roda de conversa com a presença dos cineastas que estarão lá presentes para fazer um bate-papo, uma conversa com a gente sobre os filmes exibidos. Contamos com vocês.
O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.